Estudar essa questão do sofrimento psíquico para a compreensão dele é fundamental. No entanto, nós não sabemos o que é uma verdadeira aproximação de estudo desse tipo de assunto. Em geral, o nosso pensamento sobre estudar é de intelectualizar alguma coisa, é de primeiro ter uma aproximação intelectual. Em geral, nós ficamos aí, nesta aproximação. E uma aproximação a nível intelectual não é suficiente. Isso não é a verdade de um estudo sobre um dado assunto. Sobretudo se esse assunto envolve a esse movimento interno, que é o movimento que ocorre nesta consciência, a conhecida consciência humana, que é a consciência do eu. Então, o que é esse estudar? O que é esse aprender, esse compreender? Aqui, quando envolve a presença da consciência, da mente, e aqui em particular essa questão do sofrimento psíquico, nós precisamos ter uma qualidade nova de aproximação desse assunto. Nós temos enfatizado aqui com você a beleza de um encontro com a verdade sobre nós mesmos. Enfatizado a beleza do que é o aprender sobre o autoconhecimento. Quando você aprende uma profissão, você estuda os diversos aspectos ligados ou linkados ao exercício daquela função. Então, há um aprendizado teórico e um aprendizado prático. Com o tempo, você adquire aquela formação, tanto intelectual como prática. Essa formação, ela está presente em razão do conhecimento e da experiência. É assim que aprendemos uma profissão. É assim que aprendemos alguma outra coisa. Essa é a forma de aprendizado que nós temos, que nós conhecemos. Mas o que é esse aprender sobre nós mesmos? Será adquirir mais conhecimento? Será adquirir mais experiência, lembrança, memória sobre nós mesmos? Será que isso é o real aprender sobre quem nós somos? Será que aprendemos a verdade sobre nós mesmos, tendo ideias, fazendo avaliações, fazendo comparações, discutindo onde erramos e o que temos que melhorar, onde precisamos acertar? Será isso a verdade do autoconhecimento? Ou esse aprender sobre o autoconhecimento é a presença da constatação da verdade sobre a pessoa? Mas qual é a verdade sobre a pessoa? O que é que você pode descrever sobre você? Não são ideias, pensamentos, exatamente memórias e lembranças? Mas isso é você? Sim, essa é a pessoa. Mas essa é a realidade deste ser, que é você? Ou é a verdade sobre a imagem que o pensamento estabeleceu sobre quem você é?
Compreende? Então, o que é esse aprender sobre o autoconhecimento? É investigar a natureza da pessoa, a natureza desta autoimagem. Assim, não se trata de acumular mais conhecimento e experiência sobre esta autoimagem, como alguns acreditam. Aprender sobre o autoconhecimento é descobrir a verdade sobre esta autoimagem. Por exemplo, descobrir que a palavra, o nome, a imagem que se estabelece em torno desse nome, que é o seu nome, isso não é você. Isso é apenas um pensamento. Descobrir que a história que você pode contar sobre si mesmo são lembranças, memórias. Isso não é você. Tomar ciência disso é a base para um novo aprender. Portanto, aprender sobre si mesmo, estudar a si mesmo, aprender sobre o autoconhecimento, é descobrir a verdade sobre esse eu, que é a pessoa, que se vê presente, sente estar presente, em razão do modelo do pensamento e de um sentimento. Ter plena ciência disso é poder descartar esta ilusão, que é a ilusão da pessoa. Evidente que isso não é a realidade deste ser, que é você. É apenas o que o pensamento estabeleceu e o sentimento também estabeleceu sobre quem é você, sobre quem você é, sobre o que você é. Assim nos deparamos com o real estudo de nós mesmos, neste aprender sobre quem nós somos. Todo esse sofrimento psíquico presente em nós está presente na pessoa. É o que temos que descobrir, é o que temos que constatar, não com base em teoria, mas de uma forma vivencial. Portanto, você pode ler todos os livros de psicologia, escutar inúmeras palestras sobre como a mente processa pensamentos, ou o cérebro tem suas recordações e suas lembranças surgindo, e, no entanto, continuar apenas no campo das ideias, das teorias. O que de fato você precisa é de um constatar direto, de um experimentar direto, de um vivenciar direto. Esse experimentar da consciência, da mente. Então ficará claro a ilusão de uma identidade, que é o eu, a pessoa. Então ficará claro que esta pessoa é uma ilusão porque é um conjunto de memórias, de lembranças, de recordações. E se isso fica claro, o fim para esta ilusão é o surgimento de algo novo, além da mente, além da consciência. Além desse padrão de pensamento, de história, de memória. Então se revelará aquilo que está além do eu, além do ego. Esse é o real encontro com a vida, o real encontro com Deus. Como encontrar Deus? Descobrindo a realidade que aqui está presente. Não é algo que o pensamento consegue aprender.
explicar, traduzir. Não é o que o pensamento consiga esclarecer ou tornar viável para alguém. Não há esse alguém. E esse pensamento é incapaz de ir além de si mesmo. Ele está dentro da limitação da imagem. Ele está dentro do conhecido, daquilo que se conhece. Enquanto que a realidade de Deus é o indescritível, aquilo que está além dos nomes, portanto, das palavras, das ideias e das imagens. Você não terá um encontro com Deus, você terá ciência da realidade do momento, sem o eu. Esse é o encontro com Deus. Isso se revela quando há esse natural estado assumindo todo esse espaço, o velho espaço da consciência egóica, o velho espaço da mente egocêntrica, da mente condicionada. Quando temos esta desocupação psicológica, essa é a presença de uma atenção sobre as nossas reações. Nesta atenção, nesta desocupação psicológica, esse espaço é agora um novo espaço. Então, a meditação, o que é? Qual é a verdade sobre a arte de ser, de viver em graça, de viver em Deus, de viver a verdade? Esta arte consiste nesse espaço livre desta ocupação psicológica, a ocupação do pensamento condicionado, da mente egóica, desta consciência do eu. Assim, quando aprendemos a olhar para o pensamento, fica claro que o pensamento é apenas o retrato do que já foi, sem qualquer importância. Quando você pega um retrato e olha para ele, você sabe que o retrato não é a realidade. Você tem plena ciência de que aquele retrato não representa a realidade. É apenas a imagem do que já foi. Você não está diante da realidade, está diante de uma memória. Isso é uma foto, uma fotografia, uma representação em papel fotográfico do que já foi. Ali não está ele ou ela. Ali está uma imagem. Não é a realidade, o símbolo. Quando você olha para um mapa, você não tem o território. Você tem o símbolo. Quando você olha para uma foto, você não tem a realidade. Você tem o símbolo. Quando você olha para o pensamento, você não tem a realidade. Você tem o símbolo. Agora, notem o que nós temos feito. Estamos dando ao símbolo o valor da realidade. O resultado disso é a confusão. Então, nós não estamos num real contato com a vida, porque estamos com o símbolo. O real contato com a vida é a ciência de ser, é a verdade de Deus. Mas não é o símbolo, é a realidade. Então, podemos abandonar o símbolo, podemos abandonar a abstração, a ideação, a crença, o conceito, o ideal. Tudo isso é parte do pensamento, que é a imagem
que é o símbolo. A verdade da vida é a verdade daquilo que aqui está presente. Não é daquilo que foi ou daquilo que será. Aquilo que foi está no pensamento. Aquilo que será está no pensamento. Não existe aquilo que será. Não existe aquilo que foi. Ou isso apenas existe no pensamento? Nós não temos nisso que existe a realidade. Temos nisso que existe uma representação mental, uma imaginação. Por que a nossa vida é tão confusa, tão complexa, perturbada, em desordem, em conflito, contradição e sofrimento? Por que estamos neste sofrimento psíquico? Porque estamos vivendo uma vida no pensamento. No pensamento, uma vida na imagem. Essa é a pessoa. Você vive como uma pessoa. A pessoa é uma imagem, vivendo em um mundo psíquico, em um mundo de construção de símbolos, de imagens, de representações mentais. Assim são as pessoas para você. Você não está com ele quando está com o marido. Você está com uma imagem dele. Você não está com ela quando ela é a esposa. Você está com a imagem da esposa. Quando está com ela, quando está com ele ou quando está com ela. Assim são as nossas relações. Você não está com você quando tem de você uma imagem. E é só o que você tem sobre quem você é. Porque é só o que o pensamento pode segurar e sustentar, avaliando, aceitando, rejeitando, gostando, não gostando. Assim, todo esse sofrimento que nós temos, como todo ele se assenta no modelo do pensamento, estamos em um modelo de abstração de vida. Esse é o movimento do ego, é o movimento do eu, é o movimento da pessoa. Portanto, o que é esse encontro com Deus? É assumir a realidade deste ser. Isso é possível quando há o descarte desta condição, de toda esta ocupação psíquica, de toda esta ocupação psicológica. Isso ocorre quando temos a presença da meditação. Portanto, a meditação, o que é meditação? A meditação é a ciência da vida, sem a pessoa, sem o eu, o que requer a presença desse aprender sobre nós mesmos, o que requer a presença do autoconhecimento. Então, a mente, agora livre de toda esta ocupação psicológica, há nela um espaço, uma qualidade de espaço que não tem algo presente ali, sendo o centro desse espaço. É um espaço sem um centro. Sem algo ali sendo o centro de todo esse espaço. Agora não temos mais a presença dessa ilusória identidade, que é o eu, o ego, a pessoa, nesse espaço. Assim, quando a mente se aquieta, o cérebro silencia, temos um esvaziamento de todo esse psicológico conteúdo. Nesta desocupação com o passado, com toda essa estrutura de comparação, avaliação, escolha, aceitação ou rejeição,
se revela algo além da mente, além dos pensamentos, além do conhecido. Então, como encontrar Deus assumindo a realidade da vida sem o eu? Assim, não é você tendo esse encontro, você é o eu. É a realidade deste ser, que é você, em sua natureza real, sem se separar da vida, sendo esta a única realidade presente, a realidade divina. Não existe tal coisa como uma separação entre a vida, você e Deus. É no pensamento que é estabelecido toda essa separação, toda esta divisão. É no pensamento que está estabelecido todo tipo de sofrimento psíquico para este ego, para este eu, para este mim. Portanto, esta ansiedade, depressão, angústia, medo, esta raiva, essa dor da solidão, quadros como TDAH, ou todo tipo de confusão presente nesse estado interno de ser alguém, está na pessoa, está nesse eu. A vida real é a vida em Deus, é a vida na verdade. É o que estamos aqui com você trabalhando. Nós temos esses encontros online nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo, aprofundando isso com você. São 2 dias de uma forma online. Então, quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link do WhatsApp para participar desses encontros online nos finais de semana. Além dos encontros online, nos finais de semana temos encontros presenciais e também retiros. Se isso é algo que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite. Já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. Esse trabalho de autoinquisição não é um trabalho feito pela mente egóica, em seu esforço. É algo feito nessa atenção pelo foco, pelo olhar cuidadoso. O ego não entra nisso.